Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Pode glorificar a Deus, irmãos. Aleluia. Por esses dias eu tenho meditado. Eu costumo dizer que eu sou assembleano de avô e avó. Meus avós eram da Assembleia, meu pai da Assembleia. Eu fui criado no Rio de Janeiro, ainda na época do pastor Paulo Leivas Macalão, ainda na época do pastor Alípio. Quando meu pai comprou o Diário do Pioneiro de Gunnar Wingli e Daniel Berg, eu tinha uns 7 anos de idade. Eu li aquele livro, os dois. Quando o pastor Paulo Leivas Macalão visitou Israel, a Grécia, eu li aquele livro. Quando ele passava, tem muito claro na minha mente as fotos do Monte Tabor. Aí eu vi assim embaixo o Monte da Transfiguração, Mar da Galileia, pequeno. Lembro-me quando nós fizemos uma campanha, porque não tinha nenhum músico na igreja para tocar guitarra. Tinha só um, e ele faltava todos os ensaios. Nós fizemos uma campanha, e eu orava: oh meu Deus, manda guitarrista, Senhor. E Deus me ensinou 3 notinhas. Foi o que eu comecei. Falei: Senhor, mas eu nunca consegui entender, mesmo nascendo em lar cristão. Faltava uma experiência com Ele. Faltava uma vivência com Ele. Eu queria ler com os irmãos em Juízes, e eu queria aproveitar a mensagem de ontem, pela tarde e à noite. Não sei se vocês perceberam que há uma mensagem para nós, nesse final de semana, para a igreja. E a última frase do pastor Felipe ontem, foi quando ele lembrou-se. Da fala de Jesus para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E Pedro realmente negou a Jesus. Ele foi ao Calvário, morreu, e Pedro esqueceu-se do seu melhor amigo, Jesus, e voltou a pescar. Lembram-se disso ontem? E quando Jesus ressuscitou, ele pergunta: cadê Pedro? Onde está Pedro? Encontrou-se com Pedro e fez 3 perguntas a Pedro, ou a mesma pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Foi isso que foi falado. Eu vou dar continuidade. O Espírito Santo de Deus fala comigo: continua. Pedro, tu me amas? E o pastor Felipe ontem falou que Pedro começou: Senhor, eu te rejeitei, Senhor. Senhor, eu te neguei, Senhor. Eu não sou nem digno. Ei, Pedro, não quero que você me diga nada, eu só quero que você me responda uma pergunta. Pedro, tu me amas? Mas, Senhor, eu te neguei, Senhor. Eu não fui nem na tua cruz, eu não estava nem lá. Pedro, esquece isso. Eu quero que tu me responda uma pergunta. Tu me amas? Mas, Senhor, eu não sou nem digno de estar aqui na tua presença. Pedro, me responda uma pergunta. Pedro, tu me amas?
nessa noite, esqueça tudo que você já fez daqui para trás. E responda uma pergunta para Jesus nessa noite: se você ama a Ele, independente do que você fez, independente do que você, adolescente, jovem, irmão, está fazendo, responda essa pergunta. E a pergunta de Jesus nessa noite é: tu me amas? A filha de Billy Graham, irmãos, muitos conhecem esse texto, mas eu trouxe novamente para nós entendermos o que Deus quer, com o propósito de Deus para as famílias. É um propósito. Há uma poesia de um hino que eu gosto muito, que diz assim: bem antes de surgir o nosso mundo aqui, Deus mesmo, um grande feito, planejou. Bem antes de criar os astros a girar, na mente, a sua forma desenhou. Sei entender que ao criar tal ser, criar quem? Eu, você, em uma obra-prima, Deus pensou. Porém, confessarei, seus planos eu não sei, na hora em que o homem Deus criou. Os mares Deus criou, os vales Deus criou, com todo zelo fez o mundo assim. E em meu coração, eu sei com devoção, Deus tem um grande plano para mim. Diga assim: Deus tem. Mas bate assim: Deus tem um grande plano para mim. Feche seus olhos. Pergunte a Deus: qual é o plano que tu tem para mim? Qual é o teu propósito, Senhor? Estou continuando a mensagem de ontem, da palavra, da noite. Qual é o teu propósito, Senhor, para mim, para minha família? Deus tem um grande plano para mim. Interessante que na oração sacerdotal ele fala assim: que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como que nós estamos no mundo e não somos do mundo? Estamos tão preocupados com casas, com fazendas, chácaras, dinheiro, conta corrente, ligações para credores: você não me paga. Ei, você não é daqui. Por que isso? E vou dizer mais. A Bíblia diz assim: meus amados, os teus filhos não são seus. É herança do Senhor. E quando a gente recebe uma herança, aí sim passa a ser nosso, mas tem um significado e um sentido muito diferente. Eu não posso dilapidar aquilo que eu recebi em herança. Anne Graham, filha de Billy Graham, ela numa entrevista, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui: o que é que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Novamente, o que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Agora diga para o seu irmão assim, pergunta para ele: o que que você almoçou no sábado passado? Pergunta para ele. Vê se você lembra direitinho. Quero que você diga para ele direitinho: arroz, feijão, diga. Foi sábado passado. Por que que você não lembra? E você lembra de 11 de setembro de 2001?
porque não mexeu com seu sentimento, não mexeu com sua emoção, não mexeu com sua alma. É por isso que você lembra disso. E aí, numa entrevista, uma repórter pergunta para Anne Graham, filha de Billy Graham, como é que Deus teria permitido algo tão horroroso acontecer com a nossa nação em 11 de setembro? Como Deus poderia ter permitido isso? Destruição das torres gêmeas, matando milhares de vidas. Aí ela responde, eu creio que Deus está extremamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós estamos. Por muito tempo, nós temos dito para Deus não interferir nas nossas escolhas. Por muito tempo nós temos dito a Deus para não interferir nos nossos governos. Por muito tempo nós temos dito a Deus para não interferir nas nossas vidas. Essa foi a resposta dela para aquela repórter. Sendo cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Aí ela continua, à vista dos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas, eu creio que tudo começou quando Madeleine Murray, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, se queixou que era impróprio fazer orações nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com essa opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia Sagrada nas escolas. A Bíblia que nos ensina que nós não devemos matar, a Bíblia que nos ensina que nós não devemos roubar, a Bíblia que nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós concordamos em tirar a Bíblia das escolas. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que nós não deveríamos mais bater nos nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades ainda em formação ficariam distorcidas. E poderíamos prejudicar a sua autoestima. Então nós não poderíamos mais bater. E nós dissemos, esse cara é um perito nesse assunto, ele conhece muito desse assunto, deve saber o que está falando. E nós concordamos com isso. Depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam mais disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em qualquer aluno que fosse quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa das escolas e não queriam ser processados. Irmãos, há uma grande diferença entre disciplinar, tocar e bater, dar socos, humilhar e chutar. Tem uma diferença muito grande. E nós concordamos com tudo isso. Aí, alguém sugeriu que nós poderíamos deixar as nossas filhas que fizessem aborto, se elas quisessem, e que nem precisariam contar para os pais o que haviam feito. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar muito sabido disse que, como os rapazes serão sempre rapazes, e que como homens iriam acabar fazendo o inevitável, e que então deveríamos dar a nossos filhos tantas camisinhas fossem necessárias para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos pais que estávamos fazendo isso, e nós concordamos com isso. Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade. O que está dentro da nossa casa nós podemos fazer o que bem entender, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres como cidadão.
Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas pornográficas, fotográficas de mulheres nuas, e dissemos que isso é uma coisa sadia, que é uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós também concordamos com isso. Depois, uma outra pessoa levou um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas, e foi mais além ainda, colocando à disposição na internet, e nós dissemos, está bem aí, isto é democracia, e eles têm direito, liberdade de expressão, e nós concordamos com isso. A indústria de entretenimento disse, vamos fazer shows na TV, vamos fazer filmes que promovam a profanação, que promovam a violência, que promovam o sexo explícito. Vamos gravar música de estímulo ao estupro, às drogas, ao assassino, ao suicídio, a temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas uma diversão e não produz qualquer efeito, não nos prejudica, não prejudica ninguém. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam. Agora nós estamos nos perguntando, por que nossos filhos não têm consciência? E por que não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado? Por que não se incomodam em matar pessoas estranhas, ou seus próprios colegas de classe, ou a si próprio? Provavelmente, se nós analisássemos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender que nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Repita comigo, nós colhemos exatamente aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Se uma menina escrevesse um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta de Deus seria, querida criança, não me deixam entrar nas escolas. Aleluia. A Universidade Federal de Minas Gerais fez uma pesquisa com os brasileiros sobre corrupção. O que eu vejo no Facebook de pessoas falando de governo, falando do nosso Senado, falando da Assembleia. Mas eu fiquei pasmo, porque costumamos fazer as mesmas coisas, e cristãos, muitos deles fazem isso. E os 10 itens que a maioria dos brasileiros fazem, que é corrupção também, é não dar nota fiscal. Tem muito empresário crente, com famílias, e muitos que estão, Deus perdoe, tomara que isso não aconteça, mas que estão aqui nessa noite, que não dão nota fiscal, que não declaram imposto de renda. Contador, arruma um recibo aí para mim, de um psicólogo, de médico, para deduzir meu imposto de renda. Tentam subornar guardas para evitar multa, está com a carteira vencida há um tempão, documentos sem PVA pago, e subornam guardas. Falsificam carteirinhas de estudante, empresta carteira de idoso para o filho, dar e aceitar troco errado, roubar TV a cabo, furar fila, comprar produtos falsificados, no trabalho bater ponto pelo colega, falsificar assinaturas. Nós fazemos isso e não estamos entendendo isso como pecado, entendemos isso como problema. Isso é pecado, aleluia! E colocamos Deus à prova, e queremos que prosperamos, e queremos que prossigamos. Não estamos deixando Deus entrar em nossa vida, quanto mais em nossa família. Se você sentir no coração, levante a mão e fala, glória a Deus. Eu falei que eu estaria dando continuidade à palavra de ontem. E a palavra de ontem foi santificação.
sem a qual ninguém, novamente, santificação, sem a qual ninguém, agora mais forte, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto que eu irei ler nessa noite, eu gostaria de abrir com a igreja, Juízes capítulo 6. Versículo 15 diz assim, só uma parte do versículo, capítulo 6, versículo 15 diz assim: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Aqui está um homem de Deus, um homem chamado por Deus, chamado Gideão. E no seu chamado, é o diálogo mais absurdo. A primeira vez que eu li refletindo melhor sobre essa mensagem, foi o dia que eu fui com o grupo Galmo, ali no Senador Canedo. E eu falei, gente, esse diálogo aqui é meio absurdo. O Senhor chega para Gideão e fala assim, Gideão, o anjo chega para Gideão e fala assim, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Se fosse eu falei, é mesmo, eu sou valoroso? Aí Gideão fala assim, parece que não é um diálogo. Ele responde, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Aí, o anjo não pega o gancho da conversa, não pega a sequência do diálogo. Aí ele continua assim, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aí, ele não aproveita também a conversa, não dá continuidade à conversa. Aí ele fala assim, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Por que eu estou lendo essa passagem? Por que eu comecei falando daquele texto da Madeleine? E da entrevista daquele assunto com a filha de Billy Graham. Porque nós precisamos tomar posição como igreja. Nós precisamos tomar posição nesta noite como família. Nós precisamos tomar posição como peregrinos aqui na terra, porque nós não somos daqui. Pare de fazer seus planos aqui. E aí você vai ver que as coisas vão mudar muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque havia um problema muito sério com a nação de Israel. O final do capítulo 5, na entrada para o versículo capítulo 6, é muito interessante, porque é o final de Débora como juíza, e fala assim, e sossegou a terra por 40 anos, ou seja, houve paz na terra por 40 anos. Só que logo em seguida, como pode? Logo em seguida aparece assim, servidão sob os medianitas. O povo de Israel ficou em servidão sob os medianitas, sob os amalequitas, e sob os povos do Oriente por 7 anos seguidos. O primeiro ano eles invadiram a sua despensa. O primeiro ano eles levaram o seu gado, levaram o seu leite, levaram o seu mel. Deixou Israel dizimada totalmente, sem nada. E uma das coisas que tem muito peso para o povo de Israel é a família. Quando fala em Israel, está falando assim, faltou pão na família. Quando fala que levou o gado, faltou gado na família. E quando falta alguma coisa, há um problema, há uma preocupação na família. Só que o segundo ano também, na época da colheita, Israel é invadido de novo. Por quem? Pelos midianitas, pelos amalequitas e pelos povos do Oriente. E a palavra de Deus nos diz que eles eram em grande multidão. Era como gafanhotos. E eles começaram a temer. E a palavra de Deus nos diz que eles começaram a fazer e cavar buracos nos montes para se esconder, nas cavernas para se esconder. Ou seja, se acomodaram a uma situação durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos, durante 4 anos, durante 5 anos, durante 6 anos, durante 7 anos. Vamos esconder porque eles vão invadir mesmo. Eles vêm mesmo. Se acomodaram a uma situação. E nós nem percebemos que que Deus está saindo das escolas. Nós nem percebemos
que o inimigo de nossas almas está entrando na televisão, dentro de nossas casas. Já passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e nós não estamos percebendo as coisas sutis do inimigo penetrando em nossos lares e nós estamos nos acomodando. Nós nem estamos percebendo que na internet estão tirando os nossos filhos de próximos de nós. Estão tirando nossos filhos da igreja. Nós não sabemos onde eles entram. Estamos nos acomodando. Isto estava acontecendo com Israel. Isto está acontecendo conosco. Muda-se o cenário, mas os fatos são os mesmos. E no capítulo 6, versículo 10 diz assim: um profeta que não tem nem nome, a Bíblia não dá nome para esse profeta, chega e fala assim: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas o versículo não para aí, o versículo fala assim: mas não destes ouvidos à minha voz. Faça assim, desse jeitinho. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Eu estou querendo dizer, irmãos, que Gideão, ele se considerou da menor tribo de Manassés e o menor da sua família. Eu sou o menor da casa de meu pai, anjo. E às vezes você acha assim: eu não dou conta de fazer nada. Precisa de um deputado. Precisa de uma eleição. Precisa de Deus. A palavra de Deus diz assim, eu gosto muito desse versículo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Levante sua mão agora e glorifique ao Senhor. Ele faz uma prova com o Senhor, que todos conhecem, do velo de lã. Mais à frente ele chega assim: Senhor, mesmo depois de eu colocar lá aquele velo lá, e tudo ao redor ficar molhado e ele ficar seco, eu sei que depois eu te provoquei de novo, Senhor. Eu falei o contrário: Senhor, eu vou colocar esse velo aqui no ao relento, né? Mas eu quero que ele fique cheio d'água ao redor, tudo seco. E o Senhor fez do jeitinho que ele queria. E mais à frente ele fala assim: Senhor, espera aí, eu vou te preparar um cabrito. Eu vou ali assar um cabrito. Mas não saia daqui, você me espera, Senhor? Ele fala assim: eu esperarei. Levante sua mão e diz assim: Senhor, me espere. Eu sei que você está com vontade de fechar seus olhos e deixar o Espírito Santo trabalhar em seu coração nessa noite. Feche seus olhos e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa noite, em sua vida, em sua família, em seu ser. Ah, Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Diga comigo: a batalha espiritual começa dentro do lar. Aqui está o ponto principal dessa mensagem para a família agora. O Senhor chega assim: paz é contigo, Gideão. Gideão, você já é o escolhido, você já reconheceu, você já fez prova de mim, você já me ofertou um cabrito, está tudo bem. Aí o Senhor fala assim: já pode ir para a batalha. Diga assim: o Senhor falou, já pode ir para a batalha. O Senhor não falou isso. O Senhor não falou isso.
Gideão, antes de você sair para a batalha, tem algo lá na casa de seu pai que precisa ser resolvido. Gideão, você sabia que Joás é o guardião de Baal dentro da sua própria casa? Gideão, você sabia que tem idolatria dentro da sua casa? Irmãos, idolatria, eu gostaria que ficasse bem marcado, e quando a gente fala, fica marcado. Diga assim: idolatria é um sistema de valores que criamos, em que damos mais importância a qualquer outra coisa do que a Deus. Vocês perceberam, tem uma palavrinha aqui no meio que desnorteia a nossa mente e o nosso coração. Quando damos valor a qualquer outra coisa do que a Deus. Quando eu digo isso, vocês repitam comigo. Exemplos de idolatria. Repitam comigo: poder, estudos, dinheiro, negócios, religião, popularidade, ego, pornografia. Às vezes nós achamos, não tem nem um santinho, não tem uma Nossa Senhora lá na minha parede. Mas tudo ou qualquer coisa que colocamos acima do Senhor, isto é idolatria. Você sabia que o seu problema nessa noite, se estiver te tirando o sono, se estiver te tirando a paz, se estiver tirando a sua alegria, é idolatria, porque você não está colocando o seu problema abaixo do Senhor. O seu problema tem que ser inferior ao Senhor. Deus tem que ser soberano na sua vida. Deus tem que ser maior do que tudo na sua vida, maior do que o seu problema, maior do que a sua dor, maior do que a sua preocupação, maior do que tudo. Decanta lá balás, balás, decanta lá balás, balás. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. O Senhor fala assim para Gideão: Gideão, você vai pegar o segundo boi do seu pai, aquele boi de 7 anos. Quanto tempo que Israel estava servindo aos midianitas? E Deus fala assim: pega o segundo boi de 7 anos. Esse sacrifício tem um significado tremendo. Ele fala assim: quando você for arar, você pega esse boi, ara tudo, tira, derruba, usando esse mesmo boi, limpa tudo. Isso quer dizer o seguinte: os 7 anos, esquece, limpa, esquece o passado, a idolatria passou, a dor passou, a tristeza passou, o tempo de servidão passou. Com essa limpeza, com esse mesmo boi, limpa tudo agora. Ofereça esse boi em holocausto a mim, porque os dias para frente serão melhores, os dias para frente serão diferentes. Você oferta para esquecer o passado. A palavra de Deus nos diz assim. E eu me lembro muito bem de uma passagem de Jacó. Irmão, Jacó tinha uma preocupação tremenda de se encontrasse com Esaú. Eu vou encontrar com meu irmão, eu sei que eu fui um enganador, eu sei que eu enganei, e se eu encontrar com ele, ele vai me matar. E ele prepara 2 fileiras. Uma tinha Raquel, e ele amava Raquel, deixou um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais escondido, e botou a fileira de Lia um pouquinho mais na frente, né? Se morrer, vai morrer aquela que eu gosto um pouquinho menos, né? E foi enfrentar o seu irmão. Mas para ele decidir isso, demorou muito tempo. Aí ele foi caminhando. Só que Esaú vinha ao encontro dele também. Vai ter briga, vai ter guerra, vai ter luta, o que vai acontecer? E meus filhos, e vou perder tudo. Eu vou levar uns presentes para ele. E lá vem aquele encontro, Jacó e Esaú. Todos nós sabemos que eles brigavam ainda no ventre, né? Ainda no ventre eles brigavam de sua mãe. E agora começa esse. Ele tinha comprado de Esaú o direito de primogenitura.
Ele tinha enganado Esaú e tomou a bênção dele. E agora ele tinha que enfrentar o seu irmão, que o queria matar. E ele vem preocupado. Vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter enfrentamento. Irmãos, quando ele chegou frente a frente a Esaú, Esaú vem com presente, ofertando a Jacó. Aqui está meu presente, Jacó. Levante sua mão e fala assim: nada a temer, a não ser o meu próprio medo. Essa frase foi falada por Roosevelt. Quando ele falou, depois, no pós-guerra, ele fala assim: nós vamos envolver as mulheres, nós vamos envolver os homens, nós vamos envolver as crianças, todos vamos lutar para pormos de pé essa nação. Aí levanta um deputado lá no plenário, e todos nós sabemos que Roosevelt era deficiente físico, não podia ficar de pé. E ele naquela cadeira de roda, desse jeito, levanta um deputado: presidente, nós não podemos fazer isso. Nós não temos condições de fazer isso. Aí ele se esforça sobre suas mãos, faz todo esforço, fica de pé como nunca ele tinha ficado depois da doença. Ele teve paralisia infantil e fala assim: não me diga que nós não podemos fazer. Os nossos medos são os mesmos medos do povo de Israel. Nós temos medo de assaltos, irmãos. Nós temos medo de morte. Nós temos medo de doenças. Nós temos medo de misérias. Nós temos medo de opressão. Nós temos medo de desemprego. São os mesmos medos. Estamos indo para as cavernas. Estamos cavando buracos nos montes. São os mesmos medos. E eu quero dizer essa noite, para finalizar essa mensagem: quem conhece a história da batalha de Gideão? Levante a mão assim. Com quantos ele venceu a batalha? Com quantos homens? Quantos saíram para a batalha? 32 mil. Quantos por cento, você que é matemático, corresponde 300 em relação a 32 mil? 0,94%. Não se preocupe com quantidade. Não se preocupe com força. Não se preocupe com um grande exército. Coloque o Senhor na frente. Coloque Deus sobre tudo. Com 32 mil era difícil vencer a batalha. Imagine com 300. Mas é o Senhor que fez Gideão entender: Gideão, não é pela sua força, é pela minha força. Eu vou na frente, eu vou trabalhando. Aleluia, 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 aleluia. Coloque os seus medos nas mãos fortes e poderosas do Senhor. Aleluia. Levante suas mãos e quero que você adore. Diga assim: tremendo. Diga assim: tremendo. Com toda a sua força. Tremendo. Poderoso. Vencedor. Onisciente. Onipotente. Aleluia. 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 Para finalizar, a gente passa. Eu li essa passagem, eu confesso para os irmãos, mais de 15 vezes. Eu queria que cada leitura Deus falasse comigo. Eu queria que cada leitura Deus me revelasse algo diferente. Eu queria que em cada leitura Deus trouxesse algo para as famílias nessa noite. Eu queria que nessa noite você saísse daqui renovado com força e poder e com alegria e com virtude na dispensação da graça do Espírito Santo de Deus. Aí, para finalizar, e eu já gostaria que a equipe ficasse aqui, e eu gostaria que a igreja ficasse de pé, e que já levantasse adorando, e que já levantasse cantando, e que já levantasse exaltando o poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aí, o Senhor fala assim: Gideão, lá no arraial dos midianitas, você sabia que eles estão
testemunhando em seu favor? Como, Senhor? Lá no arraial dos midianitas, eles estão testemunhando em seu favor. Desce lá. Senhor, eu estou com 300 homens só. E agora você manda descer sozinho. Lá no meio da batalha, Senhor. Eles estão... Senhor, eu estou com 300, que já é pouco. Agora tu manda... Vai, desce lá. Desce lá. Aí ele pegou um amigo dele. Vamos descer lá? Vamos descer lá. Olha só que tremendo. Vamos descer lá. Diga assim, vamos descer lá, diga. Diga de novo, vamos descer lá. Sabe o que quer dizer isso? Que você vai ouvir dos seus inimigos falarem bem de você. Isso significa que você vai ouvir Deus agindo em seu favor através dos seus inimigos, dos seus adversários. Isso significa que nada pode impedir a manifestação da obra miraculosa do Senhor nosso Deus. Chegando, pois, Gideão, já lá no arraial. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que eu sonhei um sonho. E Gideão ouvindo o sonho do adversário: sonhei que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Aí o companheiro que ouviu o sonho disse assim, e respondeu o seu companheiro, disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelitas. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo o arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Eu quero que você fale comigo. Adorou. Agora você vai mudar e fala assim: adorarei. Agora você vai levantar as mãos e dizer assim: adorarei. Agora você vai levantar outra mão e vai dizer: adorarei. Agora você vai dizer uma palavra de adoração bem forte a Deus, e adore, e adore, e adore. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória. Diga isso mais uma vez. Toma o teu lugar, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar, Senhor, na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar. Adore ao Senhor. Fique perto da sua família. Abrace ele. Abrace ela. E você que está sozinho aqui, que não tem ninguém da família, você vai procurar a família de um pastor e abraçá-lo. Desça com sua esposa. Adore ao Senhor e vamos orar junto, as famílias, nessa noite. Encontre alguém, os pastores, as pastoras. Fique junto com seu esposo, com seu marido. Fique junto com seu marido, com sua esposa e vamos orar nessa noite pelas famílias. Na minha
minha vida. Não fique sozinho, fique perto de uma família. Minha família. Você vai adotar uma família nessa oração. Rei da glória, Eu convido o pastor Charles. Toma o teu lugar. Pastor Charles vai fazer a oração, vai fazer o convite, vai orar pelas famílias nessa noite. Eu não quero ninguém sozinho. Encontre uma família e fique perto para você ser abençoado. Aleluia. Aleluia. Cadê minha esposa, Patrícia? Chega cá, meu bem. Vem cá, meu amor. Alguém me encontre ela aí. Me ajude. Venha cá. Aleluia. Glória a Deus. Família tem que estar junto, querido. Tem que estar unidos. Eu estava dizendo, pastor Elias, no começo, há uma mentira do diabo e diz que família é uma instituição falida. É mentira do diabo. Casamento não é instituição falida, não. Casamento é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Oh, aleluia. Chore, abrace a sua esposa, abraça o seu filho aí, querido. É o culto da família, querido. Deixa o Senhor ministrar na tua vida. Xandarabalabassuriando, Deus. Eu ministro agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui reunidos, Senhor, como família, meu Deus. Nós te apresentamos cada família aqui nesta noite. Cada marido, cada esposa, cada esposo, cada filho, meu Deus. Senhor, a bênção do Senhor possa continuar em nossas vidas. Não vai fracassar, não vai, meu Deus, porque a bênção do Senhor estará em nossas vidas. Oh, meu Deus, declaramos aqui esta noite que minha família é bênção do Senhor. A bênção do Senhor, meu Deus. Os casais estarão mais unidos. Os casais viverão mais o amor. Os casais sentirão mais a tua presença. Os pais, oh Deus, terão mais tempo para os seus filhos. Amarão mais os seus filhos. Viverão mais. Os filhos amarão mais os pais. Ah, meu Deus. Oh, Senhor, una mais e mais a família, Deus. O maior projeto de Deus. As famílias, Senhor, o maior projeto de Deus. Diga assim, minha família. Mas diga com voz de autoridade, querido. Minha família é um projeto de Deus. Eu não abro mão da minha família. Aleluia. Dê um abraço bem carinhoso. Dê um abraço, abrace. Sinta o calor do Espírito. Rei da glória. Oh, aleluia. Nenhum vai se perder. Nenhum, ninguém. A família de Deus. Rei da glória, reina. Oh, aleluia. Aleluia. Que coisa linda, querido. Nós temos as nossas diferenças. Falo como pai de família, como chefe do meu lar. Nós temos diferenças, mas as diferenças não nos separam, pelo contrário, nos une mais e mais. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, que Deus abençoe em Cristo Jesus.